Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma videoaula, dando sequência à nossa lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre. Nós estamos estudando sobre a história de Josué. E na lição de hoje, a lição de número 4, nós estaremos estudando o tema Vencendo os Obstáculos. O título Vencendo os Obstáculos. O texto do dia, ou texto áureo, está registrado em Josué capítulo 4, versículo 24, que diz da seguinte forma: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. O texto bíblico base para o estudo da lição está registrado em Josué no capítulo 3, versículo 5 ao versículo 6 e o versículo 14 ao versículo de número 17. E a nossa lição ela tem três objetivos específicos. Primeiro, apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão. Quais foram esses detalhes? Mostrar como Deus proveu a superação de um obstáculo natural aparentemente intransponível, é o Rio Jordão. E o terceiro, compreender a necessidade da celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. Nós estaremos estudando durante essa nossa lição. Diante do relato dos espias sobre as notícias da terra a qual eles foram verificar, Josué, então, prepara o povo para conquistar a terra. O povo de Israel, eles precisariam atravessar o Jordão, algo que aos olhos humanos parecia impossível, ainda mais na época em que o Jordão estava na sua cheia. Então, humanamente falando, era impossível. Porém, nós vamos ver durante a nossa aula a mão de Deus, o mover da mão de Deus em favor de Israel. Porque por um período de 40 anos caminhou pelo deserto, viram grandes milagres que Deus operou na vida deles. Agora, nos limites ali da terra prometida, eles diante de um obstáculo, e esse obstáculo vai ser motivo de Deus operar mais um milagre para que Israel possa ver que Deus está com eles. Esse milagre da travessia do Jordão mostra que Deus continua com Israel, porque durante todo o processo Deus estava com Israel, operando milagres, operando maravilhas no meio do povo. O nosso primeiro ponto aí, atravessando o Jordão, é o primeiro tópico da nossa aula. Nós estaremos estudando. Nós temos três tópicos: atravessando o Jordão, as dificuldades no caminho da bênção, e o terceiro, um evento para não esquecer. E cada tópico deles tem três subtópicos, e nós estaremos estudando durante a nossa aula. Um dia marcante para o povo. Esse dia marcante seria depois de muitas vitórias que o povo teve. Eles chegaram à terra, próximo à terra prometida, e o povo chega às margens do Rio Jordão com um grande desafio, que como atravessar o Jordão? Humanamente era impossível para o povo. Eram muitas pessoas que atravessariam o Jordão com os seus animais, com todos os seus pertences, e o Rio Jordão estava numa época de cheia. Então, para o povo era impossível. Porém, Deus ordenou que o povo preparasse para a travessia, que num período de 3 dias, Deus, na lição passada, nós observamos que Deus fala com Josué que um período de 3 dias era para que eles levantassem todos os alimentos necessários para que eles pudessem atravessar o Jordão. E no dia 10 de abril, ou melhor dizendo, no dia 10 de Abibe, dia em que se comemora a Páscoa, nos meados do nosso mês aí de abril, é comemorada a Páscoa, é comemorado aí a saída do povo do Egito, né, o verdadeiro sentido da Páscoa, quando o povo sai da terra do Egito e peregrinaram 40 anos. E depois desse marco importante na vida de Israel,
que é a entrada da Terra Prometida, aconteceu justamente nessa data. Deus escolheu essa data para que o povo chegasse nos limites aí da Terra Prometida e conquistasse a terra, atravessasse o Jordão justamente nessa data. E esses fatos aconteceram nessa data justamente para apontar para tudo aquilo que estava para acontecer mais no futuro, lá no Calvário, onde nós vemos aí a providência de Deus da salvação em Cristo Jesus. Nós também podemos observar que a providência mais importante para a conquista da Terra Prometida, qual que foi essa providência mais importante? Olha, nós podemos observar que para conquistar a bênção é necessário alguns passos. É o que nós tiramos de lição dessa aula e dos fatos que aconteceram na vida do povo de Israel. Que passos são esses? Dois propriamente ditos, são várias demais lições que podemos tirar, mas nós vamos falar de dois aqui: a obediência e a santificação. Para que o povo chegasse até onde chegou, até o ponto que chegaram, que Deus falou que era para que todos passassem o Jordão, nós observamos aí o envolvimento da obediência do povo ao líder, e o líder obedecendo a Deus. Outro fato é a santificação, quando Deus falou com ele que era para o povo santificar, que eles seriam abençoados. O povo estava unido em obediência. Agora eles são o quê? Exortados à santificação, porque Deus ia fazer maravilha no meio do povo. Tanto Israel como a igreja, tanto para o povo de Israel como para a igreja hoje, nós somos chamados à santificação para entrarmos na terra prometida. Então, para alcançarmos as mansões celestiais, é necessário nós passarmos por esses dois passos. Primeiro, a obediência, e em segundo, a santificação, sem a qual a Bíblia diz: ninguém verá o Senhor. E terceiro, subtópico aí do primeiro ponto, a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Nós observamos que num período de 40 anos no deserto, o povo, eles foram guiados pela nuvem e pela coluna de fogo. Durante todo esse processo, durante toda essa caminhada do povo no deserto, eles tiveram como guia a nuvem e a coluna. Agora, quando eles estão próximos a entrar na Terra Prometida, a arca seria a referência para guiá-los, para guiar o povo. A arca, ela representa a presença de Deus no meio do povo. Então, ela ficava no meio do acampamento. Então, era Deus no meio do povo de Israel. Agora, a arca, ela estaria na frente para guiá-los na travessia do Rio Jordão. E depois de atravessar o Jordão, a arca, ela seria o guia para o povo, não para que o povo peregrinasse pela terra. Porque eles estariam conquistando a terra, eles teriam as suas casas, as suas residências fixas, porém o povo precisaria de o quê? Que as suas vidas, as suas mentes e seus corações fossem guiados. Guiados de que forma? Espiritualmente. Pois o povo não mais peregrinaria, eles não viveriam mais em tendas, mas nas suas casas. Agora, eles teriam as suas próprias casas, então eles precisariam de ser guiados, não no sentido de transitarem como peregrinos pela terra, mas na nova caminhada, na nova vida que eles alcançaram após transpor o Jordão e conquistar a terra. Então, as suas mentes e corações deveriam ser guiados pela presença de Deus. O segundo ponto, as dificuldades no caminho da bênção. Antes de conquistarmos a bênção, nós precisamos lutar. E essa luta não é fácil. É o que nós podemos extrair de lição para nossas vidas, tiradas aí da travessia do povo do Rio Jordão. Para que o povo alcançasse a bênção, alcançasse a terra prometida, eles precisariam enfrentar esse evento natural que, por ordem, humanamente falando,
pelos olhos humanos, eles não conseguiriam. Aí nós vemos o milagre, a mão de Deus entrando com a providência. E logo em seguida, eles enfrentariam o quê? A guerra, a batalha, para alcançar a terra prometida. Primeiro, eles têm a prova. O Jordão, ele estava na época de cheia, então o Jordão estava transbordando. O povo de Israel tinha uma guerra pela frente, mas antes eles tinham esse obstáculo intransponível, humanamente falando. Por isso, era necessário fé e coragem. Fé o suficiente para crer que Deus ia entrar com a providência e coragem para enfrentar as dificuldades que viriam pela frente. Josué acreditava em um milagre. O líder, ele estava à frente e ele cria que Deus entraria com a providência. Pois atravessar pessoas, animais, na época da cheia era impossível, mas tal fato aconteceu por intervenção de Deus. Nós vemos aí um marco na vida do povo de Israel, a travessia do Jordão na sua época de cheia. Um milagre operado pela mão de Deus para que o povo de Israel pudesse ver que Deus estava com eles. Subtópico 2, a bênção, o tempo da ceifa. Deus já estava provendo a bênção para o povo. Antes mesmo de o povo atravessar o rio Jordão, principalmente na época da cheia em que ele transbordava, o povo que morava ali naquela região, eles tinham as suas colheitas fartas. Quando o rio ele secava, quando ele voltava ao seu curso normal. Então, quando o povo atravessa o rio Jordão naquele momento de cheia, eles chegaram do outro lado do Jordão, em Gilgal, e já estava sendo preparado para eles algo que às vezes os cananeus estavam recolhendo a sua colheita, os seus alimentos, estavam no momento da colheita, então, talvez eles pensavam que eles iam usufruir daquilo ali nos seus celeiros, iam guardar e teriam uma colheita farta. Mas na verdade Deus já estava providenciando para o povo de Israel que estava atravessando o Jordão. Por quê? Porque o povo de Israel venceria e conquistaria tudo. Tudo seria conquistado por Israel. Em Canaã tinha de tudo, mas nem tudo era permitido ao povo participar. O povo precisaria de abster-se de algo. Teria fartura, teria muitas coisas, mas algo eles eram proibidos de participar. Mas eles teriam de tudo ali pela providência de Deus. Olha, nós temos aí o milagre da travessia do Jordão. A ordem era para os sacerdotes avançar com a arca. E o povo deveria manter a distância. À medida que a arca avançasse, o povo deveria manter uma certa distância da arca. Porque a arca representava a presença de Deus. E somente o sacerdote estaria aptos para transportá-la à arca. E quando tocaram os pés nas águas, a água ela se reteve, ela se represou, ela formou uma grande represa a uma certa distância do povo, que permitindo o povo de Israel passar a pés enxutos. E nesse exato momento o milagre de Deus estava acontecendo na vida do povo de Israel. Era Deus permitindo o povo passar a pés enxutos. Deus ele estava removendo os obstáculos para o seu povo passar. Qual seria a reação daquele povo? Qual seria a atitude? Qual seria a reação daquele povo vendo o milagre de Deus acontecendo? E as demais nações, como reagiria diante dessa situação? Sabendo que Deus estava entrando com a providência para Israel, fazendo um milagre que aos olhos humanos era impossível, mas Deus estava trabalhando na vida de Israel. Eles estavam contemplando todos os feitos
E o mais importante, eles atravessaram e estavam do outro lado do Jordão, vendo o milagre de Deus nas vidas deles. Agora, as demais nações, como reagiriam diante dessa situação? Sabendo que Deus estava com o povo e eles estavam indo na direção deles. No terceiro ponto da nossa lição, nós observamos aí um evento para não esquecer. Esse é o nosso terceiro tópico, o nosso terceiro ponto. Quando o povo atravessa o Jordão, chega do outro lado do Jordão, sem dúvida foi algo fascinante na vida do povo de Israel. Deus, ele estipulou para o povo, Deus exigiu para o povo que eles construíssem alguns altares, construísse algum memorial. Na verdade, o povo construiu um altar. Deus estipulou para que uma pessoa de cada tribo recolhesse pedras e essas pedras fossem construído um altar de 12 pedras em Gilgal, com o objetivo de mostrar aos filhos de Israel o significado daquelas pedras. Nós vemos lá em Josué, no capítulo 4, versículo 2 ao versículo 5, que diz da seguinte forma: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passe adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos de Israel, para que no futuro aquelas pessoas pudessem ver aquelas pedras, soubesse o significado daquele memorial que o povo passou por ali, onde o povo atravessou o rio Jordão. O memorial que Deus pediu, ele falou com Josué que chamasse cada um de cada tribo, que tomasse uma pedra do leito do rio e que erigisse um memorial em Gilgal, justamente para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles narrassem a história da travessia do Jordão para a glória do nome do Deus de Israel. O ser humano, ele tem a facilidade de perder as histórias, de esquecer os milagres, esquecer as bênçãos que Deus faz por ele. Isso não é diferente hoje. Quantas pessoas são abençoadas por Deus, mas às vezes esquecem aqueles milagres, aquelas bênçãos em suas vidas. Mas Deus, às vezes, ele coloca como um marco na vida da pessoa, justamente para que ele não possa esquecer, para que ele sempre recorde daquilo que Deus fez na sua vida e na vida de um povo como um todo. Isso do ser humano esquecer das coisas muito facilmente. Então, esse foi o pedido de Deus, um memorial para que o povo lembrasse onde é que Deus passou com o povo ali no Rio Jordão. E Josué também, ele pediu um memorial. Ele decidiu levantar um outro memorial. Esse memorial sendo ele no rio, propriamente onde os sacerdotes estavam com a arca, enquanto que o povo passasse, ele solicitou que fosse levantado um memorial no leito do rio, onde os sacerdotes ficaram ali segurando a arca, até que o povo concluísse a travessia. Aquele memorial era para indicar que as 12 tribos estavam unidas e entraram em Canaã com o mesmo propósito. Então, existem memoriais na vida do povo de Israel, na vida da igreja, que servem para o quê? Para indicar aquilo que Deus fez para nós
e aquilo que Deus operou na vida do povo. Na vida do povo como Israel e na vida do povo como igreja hoje. Então nós temos marcos em nossas vidas. E esses marcos não podem ser esquecidos, porque são as nossas raízes, são de onde que Deus nos tirou e nos mostrou os milagres operados em nossas vidas. Então, o propósito, qual que é o propósito desses memoriais? É para lembrar esses marcos na nossa vida. E também na vida do povo, pois a tendência do ser humano é esquecer daquilo que Deus faz por ele, é o esquecimento. Às vezes, esquecemos das bênçãos que Deus nos concede, e isso não pode acontecer. Nós temos que o quê? Ser multiplicadores e sermos testemunhas daquilo que Deus opera nas nossas vidas, porque através das nossas experiências, Deus pode falar aos corações de novas gerações que virão e das gerações que estão juntamente conosco e que ainda não participaram de muitas bênçãos que às vezes nós participamos e que às vezes que nós temos a Bíblia como um exemplo de diversas experiências que possamos usufruir e entender e aprender com essas experiências que essas pessoas passaram no passado, que hoje serve de lição para as nossas vidas. Aquilo que Deus havia feito por eles não poderiam esquecer. E as gerações futuras deveriam saber aquilo que Deus fez por eles. Hoje devemos levantar os nossos monumentos espirituais. Hoje, às vezes, nós não pegamos pedras, às vezes nós levantamos altares, mas nós devemos levantar monumentos espirituais para que as gerações futuras possam continuar adorando o verdadeiro Deus e sendo edificadas através dessas experiências que ocorrem conosco. Se nós não levantarmos esses monumentos espirituais, se coisas não acontecerem para servir de testemunho para aquelas gerações que virão, as gerações que estão vindo aí, elas não vão entender, talvez elas vão ter dificuldades de compreender e de adorar o verdadeiro Deus, assim como nós adoramos, assim como foi adorado lá no passado e que nós enxergamos e vemos o mover de Deus na vida daquele povo que passou, da igreja que se foi, dos pais da igreja, dos nossos antecedentes, e hoje nós estamos vivendo, nós estamos tendo experiências maravilhosas com Deus e que possamos sermos testemunhas, que monumentos possam ser erigidos para que o nome de Deus seja glorificado, e não o nome do homem, mas Deus seja glorificado através da vida do seu povo aqui na terra, da vida da igreja. E que as demais gerações que virão possam ver, entender, compreender e adorar o verdadeiro Deus. Essa é a nossa lição de hoje, a nossa aula de hoje, que possamos tirar lições para o nosso aprendizado. Nós tivemos aí atravessando o Jordão. Qual Jordão que você atravessou? Qual marco de bênção que ficou registrado na sua vida? Qual foi a dificuldade que você teve para alcançar a bênção? E qual o marco que você deixa hoje? Qual o evento que você tem na sua vida para não esquecer, para estar sempre lembrando e estar sempre passando para as demais gerações? E para nós concluirmos a nossa aula, a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constituiu-se um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com o seu povo, ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. E esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Então, concluindo tudo aquilo que nós falamos, essa aí é a nossa conclusão geral da nossa aula, que o povo de Israel, além de ser beneficiado a passar pés enxutos, conquistar a terra,
nós observamos que isso foi um marco na vida de Israel, que esse evento não poderia ser esquecido, que eventos na nossa vida que marcam, eles não podem ser esquecidos. E as gerações futuras vão compreender e vão adorar a Deus e vão glorificar o nome de Deus através desses marcos, através desses monumentos espirituais, e aquelas pessoas que estão à nossa volta, aqueles que estão convivendo conosco, estão vendo as coisas acontecerem, vão enxergar que Deus opera na vida do seu povo. E os nossos inimigos vão temer e vão tremer diante de um Deus todo-poderoso que opera maravilhas, opera milagres, para que o seu povo seja abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Que tenhamos uma excelente aula no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, até a próxima, fique na paz do Senhor.